Pessoal, esse exercício é do vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São Paulo, 2018. Então, o enunciado do exercício diz o seguinte: se logaritmo de π na base 2 igual a A e logaritmo de π na base 5 igual a B, então alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E. Note que todas as alternativas envolvem 1 sobre A mais 1 sobre B aqui, ó, tá? Olha, tá? Aqui e aqui. Então nós temos que descobrir qual dessas alternativas é verdadeira, relacionado com o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B. Legal? Olha só, como A é logaritmo de π na base 2 e o B é logaritmo de π na base 5, 1 sobre A mais 1 sobre B é 1 sobre o logaritmo de π na base 2 mais 1 sobre o logaritmo de π na base 5. Legal? Então, aqui nós vamos deixar o 1 sobre logaritmo de π na base 2. Aqui nós vamos transformar o logaritmo de π na base 5 com relação ao logaritmo na base 2, tá? Então nós vamos fazer uma mudança de base para base 2 aqui, ó. Tá? A base 5 nós queremos base 2. Então o que é o logaritmo de π na base 5? Se não, logaritmo de π na base 2 dividido pelo logaritmo de 5 na base 2. Legal? Essa é a mudança de base aqui, ó. Tá? Nós transformamos o logaritmo de π na base 5 como o quociente de dois logaritmos na base 2. Legal? Então, aqui fica 1 sobre logaritmo de π na base 2 e aqui fica o inverso. Então, é 1 sobre essa fração. Então, fica logaritmo de 5 na base 2 no numerador e logaritmo de π na base 2 no denominador. Legal? Então, aqui, o denominador e denominador são iguais. É o logaritmo de π na base 2. Então, eu vou somar isso aqui, mantendo o denominador logaritmo de π na base 2 e somar 1 com o logaritmo de 5 na base 2. Tá? Agora, lembrando que logaritmo de 2 na base 2 é o 1. Quer dizer, nós podemos transformar sempre o 1 no logaritmo de 2 na base 2, aqui no caso. Tá? Então, o que nós temos agora aqui? A soma de dois logaritmos na base 2. O que acontece? Isso vai ser igual aqui no numerador. O logaritmo de 2 vezes 5, tá? Na base 2. Aqui, ó. Porque é o logaritmo de 2 na base 2 mais o logaritmo de 5 na base 2. Tá? Por definição ou propriedade de logaritmo, essa aqui é o logaritmo de 2 vezes 5 na base 2. Sobre o logaritmo de π na base 2. Aqui então fica logaritmo de 10 na base 2, né? Dividido por logaritmo de π na base 2. Agora vejam bem aqui, gente, vamos prestar atenção. Por que eu coloquei aqui logaritmo de 10 na base de π? Depois desse quociente aqui, ó. Por quê? Porque aqui é logaritmo de 10 na base 2 dividido por logaritmo de π na base 2. Isso aqui é o logaritmo de 10 na base π. Ou seja, quando eu quiser transformar o logaritmo de 10 na base π em logaritmo na base 2, vai ser esse quociente que está aqui, ó. Então, seja para nós, x, o logaritmo de 10 na base π. Tá legal? Isso significa que o π elevado a x é igual a 10. Tá legal? Onde π para nós é aproximadamente 3,14. Legal? O que acontece? Se π é 3,14, tá? Π ao quadrado não vai chegar a 10, então vai ser menor do que 10, tá legal? Agora, π na x para nós é 10, olha só. Π na x é 10, ó. Então, π na x vai ser maior do que π ao quadrado, tá? Então, se π ao quadrado é menor do que π na x, tá? Então são potências, né? De mesma base, né? E a base é π, que é 3,14, que é maior que 1. Então, portanto, comparando essas duas
essas duas potências, tá? Isso só vai ser verdade se o 2 for menor do que x. Mas o que é o x para nós? Desde o começo, x para nós aqui, ó, é logaritmo de 10 na base π. Aqui, ó, no final, nós fomos indo e paramos aqui, tá? E chamamos esse 1 sobre a mais 1 sobre b, que é o logaritmo de 10 na base π, nós chamamos de x. Então, para nós, o x é maior do que 2. Então, 1 sobre a mais 1 sobre b é maior do que 2. Então, a alternativa correta é E, tá? 1 sobre a mais 1 sobre b é maior do que 2. Legal? Se você gostou dessa videoaula, amigão, deixa aí seu baita like, se inscreve no canal aí para ajudar a gente, tá? E ajudar vocês também. Seus comentários, suas críticas, suas sugestões, tá? Habilita o sino aí para o professor Altamir, sempre que possível, vocês verem alguma novidade em termos de videoaula, tá? Vocês tomarem conhecimento. Um grande abraço.